Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, o versículo 17. Deuteronômio 24, o versículo 17. Mantenha sua Bíblia aberta. Aí em Deuteronômio 24, e eu estarei lendo aqui, se for possível projetar, eu vou ler o versículo 5, Malaquias capítulo 3, verso 5. Porém, você deve ficar em Deuteronômio 24, que a maior parte da leitura será aí. Malaquias capítulo 3, verso 5, é o versículo que nós estamos dando ênfase. Eu gostaria que você lesse junto comigo aí no telão. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos ouvindo uma série, no momento da dedicação de dízimos e ofertas, visando compreender a profundidade do texto de Malaquias, e é claro, o texto de Malaquias é muito conhecido pelo que está escrito logo em seguida, do verso 5, que é a partir do verso 6, quando fala sobre os dízimos e as ofertas, e o povo do Senhor ali estava desobediente, roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E nós estamos percebendo, estudando ponto a ponto do texto de Malaquias, que Deus estava confrontando muito mais do que esse assunto na vida do povo. Nós estamos com um único objetivo, irmãos, percebermos que a vida de santidade, de fidelidade, de obediência, ela vai muito além do que entregar dízimos e ofertas. Nós precisamos compreender que Deus deseja alcançar todas as áreas das nossas vidas. E nós estamos, nesse momento, no último culto, eu dei ênfase aí sobre o porquê que eles foram repreendidos. O Senhor Deus, o versículo 5, Deus estava dizendo que ele viria rapidamente, e ele viria ser a principal testemunha, ele iria, em outras palavras, confrontar o povo em seus pecados. E havia todos esses pecados no meio do povo de Israel, todos eles: feitiçaria, quem jurava falsamente nos seus negócios, quem defraudava o trabalhador, e aí nós estamos abordando agora o órfão, a viúva e o estrangeiro. E eu quero dar ênfase nessa noite, é claro, vai ser abordado também, mais uma vez, o órfão, mas eu quero dar ênfase aí sobre a viúva. E agora sim, Deuteronômio 24, versículo 17. Vamos entender um pouco sobre o que o Senhor está dizendo em Malaquias, né? O texto de Malaquias, no verso 5, os que pervertem o direito da viúva. Que direito era esse, né? Que direito era esse? Pastor, mas que direito, que lei tinha a favor da viúva? E é claro, é bem abrangente, mas eu quero ler aqui o principal. Versículo 17 de Deuteronômio 24 diz assim: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás por penhor a roupa da viúva. Recorda que fostes escravo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, daquele povo te resgatou. É por este motivo que eu te ordeno agir deste modo. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo, e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permita que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva e pela viúva,
a fim de que dessa maneira o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti em todo o trabalho das tuas mãos. Note aí esse final, irmãos. A fim de que dessa maneira o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti em todo o trabalho das tuas mãos. Durante a colheita das azeitonas, depois de sacudires as oliveiras, não voltes para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixa-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E fazes somente uma colheita de uvas nas tuas plantações. As uvas que ficarem as uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Recorda que fostes escravo na terra do Egito, e por este motivo que eu te ordeno agir deste modo. Essa era a lei do Senhor para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Aquele que tem propriedade, que tem o olival, que tem o campo de trigo ou de milho, conforme fosse, que tivesse qualquer plantação, ele deveria colher, agir uma só vez. Se caísse alguma coisa, ele não deveria buscar. E aqui os irmãos viram, as azeitonas que caíssem, é claro, seria dele, as que ficassem no pé, elas seriam da viúva, do órfão e do estrangeiro. Eu quero aqui fazer uma observação. Você notou que mesmo sendo necessitado, a pessoa, o órfão, o estrangeiro, a viúva, o órfão não tem o pai para prover. A viúva não tem o esposo para prover. O estrangeiro está de passagem, ou ele mora ali, mas não tem propriedade alguma, não tem como se sustentar, ele está procurando um jeito ainda de se colocar naquele lugar, ou está de passagem. Veja que Deus se preocupou com a pessoa que está buscando uma oportunidade, que veio de outra cidade, que está buscando ali ter um sustento naquele lugar. Deus estava preocupado com essas pessoas. E Ele instituiu uma bênção para o seu povo em ajudando essas pessoas. Pode ver que eu repeti a leitura do verso 19, o final, 2 vezes, aonde Deus declara que essa é a forma que Ele abençoaria o órfão, o estrangeiro e a viúva, bem como também o dono da propriedade. Ele seria abençoado por obedecer à lei de Deus. Como é que seria perverter a lei do órfão, da viúva e do estrangeiro? Veja que em Malaquias, capítulo 3, verso 5, o Senhor Deus repreende o povo, porque havia no meio deles pessoas que pervertiam, que desobedeciam o respeito à lei. Como que eles faziam isso? Não faziam conforme Deus orientou. Como é que Deus orientou? Balançou a oliveira, caiu as azeitonas, muito bem, o restante é para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Como que seria desobedecer, perverter a lei? Seria retirar todas as azeitonas, e assim também em toda e qualquer plantação, não deixando nada para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Eu quero aqui, é claro, eu não posso deixar de falar isso. Irmãos, quando nós pensamos em ajudar alguém no nosso tempo, infelizmente a coisa está muito destruída, está completamente fora do esquadro do Senhor. No nosso tempo, pessoas necessitadas, elas estão sofridas, muitas vezes com tristeza, depressão, e eu já tive situação, irmãos, eu me lembro de uma situação de algumas pessoas que eram novas aqui na cidade e estavam passando muita dificuldade, e eu me lembro que eu chamei a pessoa e após um culto, faz muito tempo isso, as pessoas até nem estão mais aqui na cidade,
e eu não estou falando delas, né? Tanto é que não vou citar nomes, estou falando sobre o ser humano. E eu me lembro que eu levei o rapaz, depois de um culto, até ali atrás e dei a ele uma cesta básica. O rapaz se sentiu envergonhado de receber a cesta básica e de ter que levar a cesta básica. Aí eu não entendi aquilo. E eu custei a entender, irmãos, mas era isso mesmo que você está entendendo. Eu deveria ter levado até a casa dele. Na época do Antigo Testamento, você é viúva, você precisa ir ao campo colher o que o Senhor Deus deixou lá para você. Você é órfão? Sim, meu pai morreu, eu estou chorando muito, sofrendo demais. Você quer sustento? O Senhor Deus providenciou para você, mas você vai ter que ir lá para o meio da plantação, enfrentando o sol, o frio que seja, e você vai ter que ir lá para poder se sustentar. Você é estrangeiro, não tem ninguém aqui por você? Você vai ter que ir lá e colher o que o Senhor determinou para você. Irmãos, como a lei do Senhor é perfeita. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou sustentar vocês, mas vocês terão que trabalhar para ir buscar o que eu prometi quando coloquei na minha lei para cuidar de vocês. Eu ordenei sobre o meu povo será fiel e vocês não ficarão desamparados. Quem? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Mas para que isso acontecesse, para que Deus sustentasse essas pessoas que teriam que ir trabalhar, teriam que de alguma forma fazer algum esforço. Meus irmãos, Deus estava trabalhando o coração dessas pessoas. Ele precisava da fidelidade do povo para sustentar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Agora você imagina se houvesse a desobediência. Sabe o que iria acontecer? O órfão chegaria na plantação, talvez fosse expulso. Saia daqui, não tem nada aqui para você. A viúva chegaria lá e talvez seria também escorraçada. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, leia a história de Noemi. Leia o trecho que o dono da plantação, ele diz aos seus servos: tratem bem esta moça que veio buscar o sustento da sua sogra, que é viúva. Aliás, ela também era viúva. E eu convido você a ler essa história, que vai abençoar a sua vida, mostrando como Deus ama todas as pessoas. Agora, meus irmãos, no nosso tempo, nós precisamos resgatar esses princípios. Se você conhece uma viúva, um órfão, alguém que é estrangeiro, não tem ninguém por ele, não tem uma casa, talvez está com dificuldade de pagar até o aluguel, dê uma palavra de ânimo e ousadia para essa pessoa e ensine ela a ir até o campo colher o que Deus tem para ela. No nosso tempo será acreditar que tem um emprego, conseguir ajudar a pessoa a arrumar um emprego. Você estará cumprindo essa palavra. Você deve se preocupar com quem não tem ninguém para ajudá-lo. Você deve se preocupar com as pessoas que não têm um marido. E não só as viúvas, mas muitas vezes nós temos aí mães solteiras, pessoas que lutam com muita dificuldade para sustentar os seus filhos e que precisam também serem favorecidas, mas sob essa ótica, a ótica de que um lutador, uma pessoa lutadora, ela será vencedora e Deus sempre abençoará a vida dela. Vamos ficar de pé e vamos orar nesse momento. Irmãos, eu me alegro muito de estar ensinando isso aqui, porque esses princípios são princípios da lei do Senhor que muitas vezes é tão incompreendida pelas pessoas. Tem gente que olha para o Antigo Testamento e fica até chateado. Que bom que tem um Novo Testamento, pastor. Que bom que Jesus veio. Meu irmão, no Novo Testamento, o próprio Paulo vai dizer que a boa religião é cuidar dos órfãos, das viúvas
e dos estrangeiros. Eu quero, com isso, orar pedindo que Deus mude o nosso coração e que nós sejamos pessoas que tenhamos um campo. E esse campo tem para nós e tem também para quem não tem ninguém por eles. Você está me entendendo, meu irmão? Quando você entrega dízimos e ofertas, você também está vendo tudo isso. Feche os seus olhos. Vamos orar. Meu Pai, mude a nossa história, mude o nosso coração. Nos dê, Senhor, a sensibilidade, de forma que possamos ser pessoas que vão abençoar outras pessoas, que vão se preocupar. Nós vamos nos preocupar com aqueles que não têm ninguém para ajudar, que são novos na cidade, que são estrangeiros no nosso tempo, são viúvas, são órfãos. Nós pedimos misericórdia, Senhor, de forma que não tenhamos a conduta de nos alegrar com o nosso sustento, com o que Deus tem nos dado e esquecer dos outros. Nos abençoe, Senhor, com um coração que obedece ao Senhor, genuinamente, e que o Senhor nos dê a graça de vivermos a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas?